no domicílio a gente consegue entender o paciente psiquiátrico no seu meio de vida, na sua localização. Ô, Doninha! Aqui em Porto Firme a gente faz visitas domiciliares aos nossos pacientes psiquiátricos que estão mais sujeitos à internação. Porque antes a gente sabia que internava muito, mas não sabíamos por quê. Ô, Francisco! Senta aí. Como é que você tá? Tá bem mesmo? Ele já trabalhou em São Paulo e ele era trabalhador, tinha moto e ele começou a ir perdendo a memória. Depois ele ficou muito agitado, aí internou ele. Ele ficou lá muito tempo. E depois, quando ele não voltou normal mais. Acabou a memória. Eu descobri depressão quando eu estava com 15 anos, né? Mas só que não tinha médico ainda para saber, sabe? Se era depressão. Aí achava que era droga, essas coisas. Muita gente fala comigo que é espírito. Vocês acreditam em espírito? Espírito que anda pelo mundo? Muita gente fala, né? Você acredita? Não. Acredito não. Acredito que é doença mesmo. Por causa que também, na minha época, não existia esse negócio de beleza natural, usar cabelo cacheado. E com 12 anos, eu tinha o cabelo muito grande. Antes, na época de escola, você sofria bullying? Tinha alguma coisa a ver com o cabelo, não? Ah, sim. Geralmente sim. Era por causa do cabelo, por causa da cor da pele, essas coisas, né? Aí as pessoas colocou um apelido muito maldoso em mim, sabe? Aí só agora, pouco tempo, sabe, que eu entendi, sabe, que isso aí, na verdade, estava fazendo, tipo, racismo, né? Aí eu comecei a me isolar dentro de casa. Eu comecei a tentar o suicídio de várias formas, né? Sempre arrependia. Mas só que da última vez eu cortei, sabe? Os pulsos, pescoço, essas coisas. Aí eu fui internada, de verdade. O caso, né, é por causa que eu tava com autoestima baixa, entendeu? Nossa internação desses pacientes, normalmente eles eram feitos no Hospital de Viçosa. Esse hospital ele é credenciado com 10 leitos em saúde mental. E Porto Firme estava com mais de 70% de internação desses pacientes. E aí, quando a gente foi olhar, sempre eram os mesmos pacientes. Tá 13/8, Francisco. O médico vem de 15 em 15 dias, eles olham a pressão dele e ele toma uma injeção de 20 em 20 dias. Eles já têm lá anotado, não se ligar nem nada, eles vêm muito bem atendidos, graças a Deus. Qualquer alteração no quadro psíquico deles, a família entra em contato com o agente de saúde, que avisa a gente vai imediatamente até esse paciente para ver se pode ser feita alguma coisa ou se precisa de uma consulta com o psiquiatra, com o objetivo de diminuir o número de internações. O objetivo é tratar do paciente psiquiátrico dentro do município, dentro do lar dele, com o máximo de dignidade, com o máximo de carinho, igual deve ser feito. Atividade física tá fazendo, né? Caminhada. Foi muita coisa, sabe? Tive que tomar muitos remédios. Aí, assim, foi muito difícil acertar, sabe? Nos remédios. E eu começava a tomar o remédio, aí eu parava. Por causa que eu dizia, já tô bem, já vou tomar remédio, mas não. A maior importância desse atendimento domiciliar é porque o tempo de um mês para o outro a gente consegue ter o parâmetro se o paciente está realmente fazendo uso da medicação que ela é tão necessária, né? Na verdade, a nossa intenção é diminuir o máximo a medicação desde que o paciente esteja estável.
E só que tem casos que a gente não pode tirar o medicamento. Então o paciente tem que ter consciência disso, da importância do medicamento para ele ter uma vida normal. Porque fazendo o uso da medicação regular, esses pacientes conseguem se socializar novamente, conseguem ver um sentido na vida, né, Juliana? Descobrir que a autoestima baixa às vezes é a causa de uma crise. Por causa de meninos igual a eles, tem muita gente que se mata. Aí eu acho que as pessoas, sabe, não devem se calar, né, diante disso. Tem que falar mesmo. Aí agora eu não vejo como drama, não. Qualquer pessoa que chega pra me perguntando da minha vida, eu falo. Por causa que eu me sinto bem, sabe? Tem ainda os medicamentos de uso contínuo dela ou preciso de renovar as receitas? E depois que ela começou a atender em casa, foi bem mais fácil, sabe? Porque a gente sente mais à vontade pra falar, conversar, essas coisas, sabe? E no consultório a gente tem que se arrumar, tem que ficar vendo gente diferente, essas coisas, sabe? Aí fica mais difícil. Aí se a gente chegar assim no consultório, não dá vontade de falar tudo que a gente sente, entendeu? Agora na casa da gente, aí já melhor, entendeu? Já são agendadas as visitas psiquiátricas a cada 15 dias. Mas fora desse tempo, se algum dos pacientes tiver algum desequilíbrio que eu tenha que visitar antes, o agente comunitário de saúde solicita a visita e aí eu venho fazer a visita ou então vem um acadêmico da UFV, que é estagiário, e faz essa visita para a gente. Para mim, principalmente, é uma experiência muito mais interessante, né? O fato de eu poder acompanhar aquela pessoa na rotina dela, dentro da comunidade, no contexto dela, né? Tanto com a sua família quanto com os recursos que ela tem na comunidade, é muito mais fácil eu entender toda a situação que ela está passando e tentar, junto com ela e a família dela, entender uma forma de intervir, né? Para que melhore a qualidade de vida dela. Porque no domicílio que a gente vê a realidade. Às vezes leva o remédio e não toma. Joga o remédio fora. Engana a família, finge que está tomando e não toma. Isso é muito comum, entendeu? Além do fato da gente estar indo, gera um conforto para a família. Eu acho que esse conforto, a parte social, também ela é muito importante no tratamento da saúde mental. E conseguimos também diminuir os encaminhamentos para esses pacientes, né? Porque antes deles serem internados, normalmente eles passavam por um médico psiquiatra. Então nós conseguimos também reduzir esses encaminhamentos a esses especialistas. Estamos investindo em saúde, investindo em pessoas, e eu creio que se não fosse esse projeto, eu acredito que esse gasto seria muito maior, daria muito mais trabalho para a equipe da saúde. O gasto do município, eu acredito que seria muito maior com essas pessoas se não fosse esse projeto que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Firme. Aproximadamente a gente está acompanhando mais de 40 pacientes com transtorno mental. A gente conta hoje com 5 equipes de saúde da família, sendo 3 da zona urbana e 2 da zona rural. E essas visitas na zona rural, ela é muito importante também, porque é mais difícil o paciente, a família, trazer esse paciente da zona rural até a cidade. Então, o médico vai estar indo lá. Eu acho melhor ele aqui, porque para ele, quando ele estava lá, tinha que ficar acompanhante, né? E acompanhante é difícil, para ficar com ele lá, né? Mas é aqui, dando os remédios direitinho, e Deus abençoe, vai passando, né? Controlando direitinho. A doença mental é igual uma doença qualquer, né? O paciente que é hipertenso, ele toma o remédio dele sem nenhum problema com isso. A gente tem que desmistificar isso em relação à doença mental, desde que qualquer um está sujeito a ter ela em qualquer fase da vida. A gente pode nascer totalmente normal e desenvolver e desencadear essa doença, seja por um pico de estresse na adolescência ou na vida adulta. É mais uma das nossas tantas doenças aí que, graças a Deus, tem tratamento. A gente que trabalha no SUS, a gente trabalha por amor e tem o privilégio de trabalhar para quem realmente precisa. Que a gente leva a saúde para a pessoa que às vezes não teria condição de ter saúde de outra maneira. Toda essa assistência que a gente oferece é por meio do SUS. E essa experiência assim, de trabalhar com o SUS, mesmo ainda na faculdade, né, de uma forma tão intensa, é muito gratificante assim, de entender que as coisas funcionam sim. A gente tem essas experiências exitosas, acho que vem justamente para mostrar que com criatividade, entendendo bem a rotina, a gente pode intervir e fazer as coisas funcionarem. É lógico que a gente não vai falar, eu não vou falar assim, eu superei a depressão, sabe? Porque isso aí não dá, né? Porque sempre tem recaída. Mas agora eu entendi, sabe? Que tem que tomar um remédio, fazer os tratamentos direitinho, tem que tentar interagir, fazer alguma coisa, sabe? Você gosta muito.
E agora, você olha no espelho aí, você vê o quê? Ah, sei lá. Assim, eu não vejo assim, nossa, que linda, maravilhosa. Mas eu me aceito, entendeu? Eu assumi do jeito que eu sou e pronto. Gente.